Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Vereador Adiel da Silva Vieira. Presente. Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Presente. Vereador João Carlos Alves de Souza. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Presente. Vereador Josué Pereira, presente. Vereador Lohan Gomes da Silveira. Vereador Miguel Pereira de Souza. Presente. Vereador Nilton César Alves de Almeida. Presente. Vereador Valmir Martins de Carvalho. Presente. Senhor presidente, feito a chamada e a número regimental. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta. Questão de ordem, presidente. Concedido, vereador. Pedir que Vossa Excelência registre minha presença, por gentileza. Está registrado. Câmara. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, pauta para a sessão ordinária do dia 5/4/2018, às 10 horas, expediente. Leitura do relatório do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento acerca do julgamento das contas de governo, exercício 2016, projeto de decreto legislativo de número 2/2018, requerente Comissão de Finanças e Orçamento. Ementa dispõe sobre aprovar as contas do chefe do Poder Executivo referente ao exercício de 2016. Ordem do dia. Proposições do tipo projeto de decreto legislativo de número 2/2018. De autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, quinta-feira, 5 de abril de 2018. Presidente, vereador João Carlos Alves de Souza. Senhor presidente, feita a leitura da pauta. Conforme o artigo 210 do Regimento Interno, na sessão de apreciação de contas, o expediente é reduzido a 30 minutos. E a ordem do dia é destinada exclusivamente à matéria. Os livros de registro para o uso da tribuna no pequeno expediente, grande expediente e da ordem do dia se encontram sobre a mesa. Porém, a palavra somente será aberta no expediente se houver tempo restante após a leitura, e o tempo restante será distribuído de forma igualitária entre todos os vereadores. Com base no artigo 178, inciso 3º do Regimento Interno, os vereadores que quiserem discutir a apreciação das contas terão a oportunidade de fazê-lo na ordem do dia, antes da votação, pelo prazo de 10 minutos, devendo, para tanto, apenas fazer solicitação verbal à presidência. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos ofícios e memorandos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento na apreciação das contas do prefeito André Granado. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Comissão de Finanças e Orçamento, julgamento das contas da Prefeitura referente ao exercício 2016, relatório.
Nos termos da Constituição Federal, o Poder Legislativo tem dentre suas atribuições o julgamento das contas do prefeito, conforme a interpretação dos artigos 29, inciso 11, em combinação com o artigo 31, parágrafo 2º, e por simetria, o artigo 71, inciso 1º, todos da Constituição Federal. No âmbito do município, o julgamento das contas do prefeito pelo Poder Legislativo se encontra previsto nos artigos 35, inciso 9 e 69, parágrafo único. O artigo 3º do Regimento Interno dessa Casa dispõe que as funções de fiscalização financeira constituem no exercício do controle da administração local, principalmente quanto à execução orçamentária e ao julgamento da prestação de contas do município, sempre mediante auxílio do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. A Constituição Federal preconiza que cabe ao Poder Legislativo o controle externo da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, com auxílio do Tribunal de Contas. O juiz e professor de Direito Financeiro da USP, Maurício Conte, em artigo acerca do tema, discorreu o seguinte: entre aspas, o artigo 71 da Constituição Federal, ao descrever as funções que exercem como órgão que presta auxílio ao Poder Legislativo no controle externo da administração pública, estabelece que lhes compete, entre outras funções, a apreciar as contas prestadas anualmente pelo chefe do Poder Executivo, mediante parecer prévio, b. julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, incluindo ainda todos aqueles que derem causa à perda, extravio ou irregularidade que resultem em prejuízo ao erário público. No que se refere à primeira delas, os tribunais de contas exercem atribuições que se inserem no âmbito de sua função consultiva, uma vez que está diante do julgamento das chamadas, entre aspas, contas de governo, fecha aspas, ou seja, das contas anuais que explicitam a atividade financeira do ente federado no exercício financeiro findo e que tem no chefe do Poder Executivo o responsável por sua apresentação para julgamento perante o Poder Legislativo, titulado Controle Externo da Administração Pública, fecha aspas, entre parênteses, abre parênteses, artigo publicado no endereço correspondente às contas visita que gera polêmica decidir julgamento de contas prefeitos, fecha parênteses. Dessa forma, temos que a função dos tribunais de conta limita-se a emitir um parecer sugerindo o resultado do julgamento. As contas poderão ser aprovadas com ressalvas ou reprovadas, que deverá ser proferido pelo Poder Legislativo competente. O professor Maurício Conte, no mesmo artigo, segue no seguinte sentido: as contas de governo são prestadas anualmente pelo chefe do Poder Executivo e têm por finalidade demonstrar as atividades financeiras da administração pública e do ente federado, pelo qual é responsável do exercício financeiro a que se referem, evidenciando os resultados da ação governamental com o cumprimento dos programas orçamentários no período, o nível de endividamento, destinação dos recursos às áreas prioritárias e o cumprimento dos deveres dos gastos mínimos obrigatórios, observância dos limites de gastos com pessoal e demais informações que permitam avaliar globalmente as contas e a aderência do planejamento governamental. Tem como foco a avaliação da gestão de forma ampla, em seu aspecto macro, mitigando a relevância das minúcias e aspectos formais. O julgamento dessas contas é, portanto, suscetível de avaliação do cunho político, que leve em consideração critérios de conveniência e oportunidade, abre parênteses, os regimes de contas públicas, contas de governo e contas de gestão, publicado na revista do TCU, fecha parênteses. Nesses casos, há o parecer prévio do Tribunal de Contas para subsidiar e dar elementos para que o Poder Legislativo tome a decisão. Parecer que não tem caráter vinculativo, mas, no caso dos municípios, exige 2/3 dos votos da Câmara de Vereadores para que seja possível adotar a decisão diversa da que consta no parecer. Constituição Federal, artigo 31, parágrafo 2º.
Temos, portanto, que o parecer do Tribunal de Contas tem cunho opinativo referente ao julgamento das contas, competindo à Câmara Municipal fazer o julgamento final, tendo em vista também o aspecto político. Em análise, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro emitiu parecer opinando pela rejeição das contas, alegando irregularidade devido à ocorrência de cancelamento de restos a pagar processados, conforme registrado no quadro de execução dos restos a pagar processados e não processados liquidados no balanço orçamentário consolidado, cuja obrigação já fora cumprida pelo credor, não observando seu direito adquirido, conforme previsto no artigo 63, da Lei Federal de número 4.320/64. Uma vez que o processo tendo chegado perante esta comissão, em respeito ao artigo 204 e parágrafos, em homenagem ao princípio da ampla defesa e do contraditório, foi enviado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito com fins de apresentar defesa escrita no prazo de 15 dias. No dia 15 de março de 2018, o excelentíssimo senhor prefeito protocolou nesta casa as razões da defesa por meio de ofício de número 115/2018. Na sua peça de defesa, aponta que ocorreu erro material da seguinte forma: analisando os relatórios demonstrativos que foram enviados na prestação de contas do exercício 2016 ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, TCE-RJ, verificamos que houve esse apontamento como irregularidade devido ao erro material no preenchimento repetidamente e indevidamente no quadro 2, demonstrativo de execução de restos a pagar processados e restos a pagar não processados líquidos, uma vez que o valor de R$ 16.115.898,65, referente ao cancelamento de restos a pagar não processados, já havia sido lançado no próprio relatório do quadro 1, demonstrativo de execução de restos a pagar não processados. Sendo assim, refizemos o quadro 2, onde demonstramos que não houve cancelamento de restos a pagar não processados liquidados, e dessa forma, nenhum dos demais demonstrativos e relatórios enviados à prestação de conta do exercício 2016 para o Tribunal TCE foi alterado. Portanto, vê-se que o problema todo se reduz ao erro material, que foi devidamente sanado, não mais prosperando as razões pelas quais o douto parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro opinou pela rejeição das contas. Isto posto, sendo averiguado que irregularidade não mais se apresenta, essa comissão opina pela rejeição ao parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o TCE, referente à prestação de contas do exercício 2016. Armação dos Búzios, 4 de abril de 2018. Relator, vereador Valmir Martins de Carvalho. Parecer. Diante do exposto, essa comissão acata o relatório apresentado à prestação de contas de governo, exercício 2016, Armação dos Búzios, 4 de abril de 2018. Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Valmir Martins de Carvalho. Vereadores e membros, Adiel da Silva Vieira e Nilton César Alves de Almeida. Senhor presidente, feito a leitura ao relatório. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 2 de 2018. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios. Projeto de Decreto Legislativo de número 2/2018. Aprova as contas de governo, exercício 2016. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, no uso de suas atribuições legais, considerando que na forma regimental foi emitido parecer pela Comissão de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação das contas de governo, exercício 2016. Decreta. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios relativas ao exercício financeiro de 2016
de responsabilidade do gestor, senhor André Granado Nogueira da Gama. Artigo 2º. Entra o presente decreto legislativo em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 4 de abril de 2018. Vereadores que compõem a Comissão de Finanças e Orçamento: Valmir Martins de Carvalho, Adiel da Silva Vieira e Nilton César Alves de Almeida. Senhor presidente, feito a leitura ao projeto de decreto legislativo de número 2/2018. Convoco a vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes para uso da tribuna. Tempo regimental 5 minutos. Desejo meu bom dia ao senhor presidente, aos nobres pares, à assistência presente e ao pessoal do Facebook. Bom, hoje é 5 de abril e hoje o TCE, mandou para a Câmara a rejeição das contas do prefeito. O TCE, o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, ele viu improbidade no processo e optou pela rejeição das contas do senhor prefeito. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro rejeitou as contas do senhor prefeito André Granado no ano de 2016 e apontou 20 impropriedades no processo. Cabe a cada um de nós e a esta Casa Legislativa decidir se mantém a reprovação das contas e o relatório do TCE ou se rejeita a análise do tribunal e inocenta o prefeito. Cabe a nós, a Câmara, ir com os técnicos do Tribunal de Contas e rejeitar e condenar o prefeito ou inocentar o prefeito. A Câmara hoje, assim como no dia do impeachment, mais uma vez é chamada a escolher um caminho e tem a responsabilidade e a obrigação de seguir em direção à transparência e à moralidade. Então, hoje, nós temos duas escolhas: ou votar contra ou votar a favor. Se nós votarmos a favor com o Tribunal de Contas, nós estamos votando a favor contra a corrupção, a favor da moralidade, a favor do que é certo para o município. Porque as contas do prefeito, ali tem 20 impropriedades administrativas. Outra coisa, o Ministério Público Especial viu o erro e alertou o Tribunal de Contas, porque passou despercebido para o Tribunal de Contas essa irregularidade. Mas o Ministério Público viu e alertou para a irregularidade. Depois que o Ministério Público viu e alertou, o Tribunal de Contas reconheceu o erro e reprovou as contas do prefeito. Então, as contas do prefeito ela foi reprovada pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas abriu um prazo para o prefeito se defender. Lá no Rio de Janeiro, o Tribunal de Contas, deu um prazo para o prefeito apresentar sua defesa. Mas ele não foi lá, ele não mandou satisfação e ele não apresentou nenhuma defesa, nem no Ministério Público, nem no Tribunal de Contas. Simplesmente ele não atendeu à intimação do Tribunal de Contas para se defender. Ele se negou a se defender diante dos técnicos, que são formados exatamente para isso. Bom, então a gente vai ver, no decorrer aqui, o que a Câmara vai fazer com o prefeito. Se vai inocentá-lo ou se vai fazer com que o Tribunal de Contas está pedindo que houve irregularidade, rejeitou as contas do prefeito. Então, isso é que o povo quer saber e vai saber daqui a pouco.
E para terminar, vale lembrar que, dependendo do resultado que vai ocorrer aqui, eu vou entrar na justiça, assim como entrei contra o empréstimo, tá certo? Então, eu vou entrar na justiça, assim como eu entrei contra o empréstimo. Uma das razões que o prefeito, né, enviou para esta casa o parcelamento em 200 vezes, 16 anos para pagar, quase 20 milhões de reais com a dívida do Fundo Prev, é exatamente para amenizar a sua vida com um Tribunal de Contas e um Ministério Público. Porque uma das razões que está aqui é que ele tem dois quadrinhos, um processando e um não processado. E é exatamente a dívida com o Fundo Prev. Então, houve a dívida sim e o Tribunal de Contas está com a razão. A sessão está suspensa por 15 minutos.
Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Vereador Adiel da Silva Vieira. Presente. Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Presente. Vereador João Carlos Alves de Souza. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Presente. Vereador Josué Pereira, presente. Vereador Lohan Gomes da Silveira. Vereador Miguel Pereira de Souza. Presente. Vereador Nilton César Alves de Almeida. Presente. Vereador Valmir Martins de Carvalho. Senhor presidente, feita a chamada e a número regimental. Havendo o número regimental, declaro reaberta a sessão. Questão de ordem, presidente. Concedido, vereador. Registrar minha presença, por gentileza. Está registrado. Coloco em discussão o parecer do Tribunal de Contas. Quem quiser usar a palavra, vereadora Gladys. Para discutir. Com a palavra, vereadora Gladys, 10 minutos. Bom, hoje chegou o parecer da rejeição das contas do prefeito na Câmara. E aqui, no final do processo, aqui está o processo, tem um parecer da única conselheira que não foi presa quando houve as prisões dos conselheiros do Tribunal de Contas. Mariana Montebello Williman, presidente interina. Ela foi a única conselheira que não foi presa. E ela que emitiu o parecer final. Está aqui, parecer prévio contrário. A aprovação das contas do governo do município de Armação dos Búzios, relativa ao exercício de 2016, sobre a responsabilidade do prefeito senhor André Granado Nogueira da Gama, em face das irregularidades e das impropriedades apontadas no voto do conselheiro substitutivo. Plenário, 21 de novembro de 2017. Mariana Montebello Williman. Então, foi a única conselheira que não foi presa. E vale lembrar que o doutor André Granado, prefeito, ele teve a oportunidade, ele foi intimado, não é, a dar explicações lá no Tribunal de Contas, a dar a sua defesa no Tribunal de Contas, mas ele preferiu dar a defesa na Câmara e não para os técnicos do Tribunal de Contas. Ele decidiu colocar na mão de cada um de nós, vereadores, para decidir o destino dele. Então, vale lembrar que o doutor André Granado foi intimado a se defender no Tribunal de Contas e ele fez pouco caso da intimação e não compareceu no Tribunal de Contas. E deu a defesa dele na Câmara de Búzios, onde um técnico deu também parecer contrário. Então, tem parecer contrário de um técnico daqui da Câmara, dizendo que é para nós votarmos a favor do Tribunal de Contas e contra o prefeito André Granado. Então, eu peço aos nobres vereadores para que sigamos a doutora Mariana Montebello Williman e votamos contra, né, as contas do prefeito André Granado. Esse é meu pedido e essa é minha fala. Questão de ordem, senhor presidente. Concedido, vereador. Registrar a presença do vereador Valmir Nobre. Está registrado. Ninguém mais vai usar a tribuna? Com a palavra, vereador Lohan. 10 minutos, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, assistência internautas, bom dia. Senhor presidente, tomei conhecimento ontem do relatório do Valmir Nobre, nosso relator. Li o relatório e também o processo original do TCE, que obviamente ao longo de todos esses anos, vereadora Joyce, nós sempre analisamos esses pareceres aqui que vêm com as recomendações, impropriedades, etc., e as irregularidades. E o motivo da rejeição da conta de 2016, e aí fica assim um alerta ao governo em relação à tempestividade de respostas, não só ao TCE, como à própria Câmara Municipal e diversos órgãos outros, é em relação às despesas processadas e não processadas. Na própria defesa, o prefeito coloca lá, e eu faço questão de ler aos senhores agora, não entrando no mérito aqui da questão política, mas e sim, embora ao longo de todos esses anos, sempre ouvi neste plenário de que julgamento de contas é uma questão, um posicionamento político. Mas me atendo nesse momento apenas à questão técnica, vamos lá. Analisando os relatórios e demonstrativos que foram enviados ao TCE, verificamos, e isso está muito explícito, verificamos que houve apontamento de irregularidade devido ao erro material, no preenchimento repetidamente e indevidamente do quadro 2, demonstrativo de execuções de restos a pagar processados e restos a pagar não processados liquidados. Uma vez que o valor de R$ 16.115.898,65 referente ao cancelamento de restos a pagar não processados já havia sido lançado no próprio relatório 1, do quadro 1. E no quadro 2 foi repetido esse mesmo valor. E isso está muito explícito, inclusive, no processo demonstrativo de execução dos restos a pagar não processados. Sendo assim, refizemos o quadro 2, ou seja, o que estava explícito, o que estava colocado no quadro 1 foi repetido no quadro 2 em relação às despesas de demonstrativo de execução de restos a pagar processados e não. É complexo, eu teria que pegar o processo para poder a assistência entender, né? Mas esse foi o motivo, é esse especificamente, é esse unicamente o motivo da rejeição de contas do referente a 2016, que foi enviado a esta casa a solicitação encaminhado pelo presidente Valmir Nobre, o qual fez um trabalho aí nesses 90 dias junto com vereadores Dida e Niltinho, né, de protocolar de toda essa documentação e fazer o alerta ao governo, sim, tem que ser dito aqui, em relação à responsabilidade das respostas. É importante para que isso não aconteça. O momento político hoje do país é muito complicado. Não vou entrar no mérito agora do julgamento de ontem, vou deixar para a próxima sessão. E toda essa discussão política acaba tomando proporções diversas, né? E questões de posicionamento político, vereador Dida, a gente tem que estar preparado tecnicamente, a gente tem que estar preparado para dizer à população de fato os acontecimentos, porque senão daqui a pouco, né, as contas foram rejeitadas por causa disso. Eu ouvi isso durante muitos anos aqui, né, por causa dos problemas, e temos problemas sim, na questão da educação, na questão da saúde, temos problemas sim, né, mas eu quero reiterar aqui que o motivo da rejeição das contas de 2016 foi erro formal no quadro de detalhamento de despesas processadas e não processadas. Então, só essa minha contribuição para que as coisas fiquem claras, porque daqui a pouco está nas redes sociais assuntos diversos, motivos diversos, questionamentos sim. Eu acho que a população tem que questionar assim, a população tem que perguntar assim, tem que indagar assim. Eu acho que nenhum dos 9 vereadores aqui se opõe a isso, né? Mas é esse o meu posicionamento em relação. Eu vou estar, no momento oportuno, acompanhando aí o relator do nosso vereador Valmir Nobre. Muito obrigado, presidente. Para informar os vereadores que será votado aqui hoje o parecer do Tribunal de Contas. O voto sim concorda com a rejeição das contas do prefeito, as contas do governo. Votando não, são aprovadas as contas. Sim ao parecer, que é para a rejeição das contas, e não ao parecer, que é a aprovação das contas.
Tendo em vista o artigo 184, inciso 4º do Regimento Interno desta Casa, informo que o quórum para a rejeição do parecer prévio das contas do prefeito é de 2/3, 6 vereadores. O critério para a chamada de votação será por ordem alfabética. Isto posto, daremos início à votação. Solicito ao primeiro secretário que tome nota dos votos proferidos. Como vota o vereador Adiel da Silva Vieira? Voto não, presidente. Como vota a vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes? Eu voto sim, com o Tribunal de Contas. Solicito ao vice-presidente a ocupar a presidência para que eu possa proferir o voto. Como vota o vereador João Carlos Alves de Souza? Presidente, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro é responsável por auxiliar os vereadores na votação das contas do prefeito. Por isso, eu não posso rejeitar esse auxílio e ir contra o Tribunal de Contas. O meu voto é sim, pelo parecer do Tribunal de Contas, e rejeição das contas do prefeito André Granado. Solicito o presidente a ocupar sua cadeira. Como vota a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos? Voto não, senhor presidente. Como vota o vereador Josué Pereira dos Santos? Voto não, senhor presidente. Como vota o vereador Lohan Gomes da Silveira? Acompanho o relatório do vereador Valmir Nobre, voto não. Como vota o vereador Miguel Pereira de Souza? Voto não, senhor presidente. Como vota o vereador Newton César Alves de Almeida? Voto não, senhor presidente. Como vota o vereador Valmir Martins de Carvalho? Voto não, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário proferir o resultado da votação. Senhor presidente, votaram sim 2 vereadores, votaram não 7 vereadores. Declaro rejeitado o parecer do Tribunal de Contas. Está aprovada as contas do prefeito de 2016. Não havendo mais nada a tratar do expediente ou da ordem do dia, eu encerro a presente sessão em nome de Deus. Está encerrada a sessão.